Boa tarde, boa tarde. Hoje, 9 de novembro de 2022. Eu sou o Geraldo, estou na Escola de Ipatinga. Estou iniciando a quarta aula de técnicas de controle, quarta e última aula. Estou com a turma de Pouso Alegre. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqueles que, por algum motivo, não puderam assistir a aula nesse momento, ela está sendo gravada e vai estar disponível para vocês ainda hoje lá no portal. Ok? A qualquer momento, vocês podem se manifestar com dúvidas, opiniões, sugestões, ativando o microfone ou escrevendo no chat que eu estou acompanhando. Tranquilo? Vamos que vamos. Atividade da semana, né? Domingo agora encerra a atividade, o prazo da atividade 2, a pontuação mais 20 pontos, duas atividades de 20 pontos que a gente fez nessa unidade curricular. São exercícios relacionados a técnicas de controle, sobre soft starter, inversor e servo, servo posicionamento, servo acionamento, que é o que a gente vai ver hoje. Na aula de hoje, a gente vai ver servo controle e falar um pouquinho sobre o processo industrial de batelada. Na semana passada, a gente falou sobre processo contínuo e inversor de frequência. Nossa literatura, tá? A literatura recomendada, o livro Técnicas de Controle, que está disponível para vocês no portal. E literatura complementar, tá? Controle de processos industriais. Isso aí vocês devem achar o livro físico na biblioteca da escola de vocês. Servoacionamento, né? Servoacionamento são sistemas eletromecânicos de controle de precisão. Então, são eletromecânicos, tá? De controle de precisão. Essa parte elétrica envolve eletrônica e eletricidade. Eles encontram aplicações em diferentes campos da indústria, como, por exemplo, máquinas e ferramentas de comando numérico, né? Todo o sistema de comando numérico que faz a movimentação, sistemas de posicionamento, linhas de transporte, esteiras, sistemas de armazenamento, robôs industriais. O robô, o robô mais simples, tá, que é menos robusto, ele trabalha normalmente com motor de passo, mas o robô industrial, tá, que precisa de mais força, assim dizendo, aí ele trabalha muito mais com o servoacionamento, tá? Ele tem uma condição de fazer mais força. Sistema flexível de manufatura, que é o SIM, tá? Então eles vão estar trabalhando com robôs, com sistemas de armazenamento, esteiras, tudo, usando servoacionamento. Servomotores são os motores utilizados no servoacionamento. Tá? Os circuitos de alimentação dos servomotores encontram-se em uma unidade chamada servoconversor. Sendo assim, o servoacionamento é igual ao servomotor mais o servoconversor. Então, o servomotor é um equipamento, o servoconversor ou servodrive também chamado, é outro equipamento. Então, a junção desses dois equipamentos, a gente tem o servoacionamento. A primeira característica necessária para a escolha de um motor para tal função, para a função trabalhar como servomotor, relaciona-se com a facilidade e a simplicidade de atuação no torque da máquina. Tá? Porque essas máquinas que vão trabalhar com esse posicionamento, elas têm que ter força para poder manter a posição. Tá? E uma das características de máquinas, de motores, para ter torque, é a máquina síncrona e o motor de corrente contínua, que são os dois indicados, sendo que a máquina síncrona, o motor trifásico síncrono, é o mais usado a nível de setor industrial. Nesse ponto, vale ressaltar a importância do torque nos posicionamentos eletromecânicos. Ele é a única grandeza comum aos mundos elétrico e mecânico e, portanto, a variação da interface, a variável de interface.
Tensões e correntes, por exemplo, pertencem ao mundo elétrico. Já a velocidade e posição são grandezas mecânicas, tá? Através da tensão e da corrente se consegue controlar o torque, e o torque é uma função de velocidade e posição também. Servomotores utilizados para sistemas que necessitam de uma dinâmica rápida, ou seja, de sistemas que exigem altas acelerações e desacelerações. Aqui eu te dou um esqueminha simples de um servoacionamento, né? Tem a alimentação trifásica, passa pelo servo drive, que ele, assim como o inversor, ele converte a alimentação trifásica alternada em corrente contínua, e depois corrente contínua para trifásica com possibilidade de alteração de frequência. Aí vai alimentar o motor, tá? Que é o motor, a máquina síncrona de rotor com ímã permanente, tá? Parece um motor de passo aqui por ser quadrado, não, mas é um servomotor, ele tem essas aparências dessa forma mesmo. Então ele tem aqui, junto com o servomotor, tem um sistema sensor, que esse cabo verde aqui, ele consegue ter um sistema aqui, que pode ser um encoder, incremental ou absoluto, ou um resolver, tá? Que consegue determinar a posição exata do eixo, tá? Para avisar para o servo drive. Então, ele consegue dar um feedback. Esse feedback aqui é a malha fechada. Dentro dessa malha também, a gente pode ter um elemento direto do processo industrial, que, por exemplo, aqui é uma mesa rotativa para me determinar o ângulo dela. Também retorna para o servo aqui. Então, eu posso ter controle de posicionamento e posicionamento e velocidade através das realimentações, tá? Por isso esse circuito o servo acionamento é um exemplo de controle em malha fechada. Aqui a gente tem uma resposta de um sistema de controle usado em inversor de frequência e motor síncrono, tá? Observe aqui que a ideia aqui é dar um giro de 45 graus numa posição da mesa rotativa, que seria esse exemplo aqui, tá? Então você dá um comando aqui, o set point, em 2 segundos ela ainda não chegou lá, depois de um certo tempo que ela vai chegar. Isso com o inversor e o motor assíncrono. Usando o servo e o servo drive e o servo motor, tá? Você deu o comando, em 2 segundos ela já chegou na posição lá já. Então, ele é muito mais rápido, ele tem maior torque, o torque da máquina síncrona, ela é bem maior do que o da máquina assíncrona, tá? Não tem escorregamento, então já facilita bastante. Controle por servo acionamentos, a função do servo é responder a um comando externo. Servo é como se fosse um escravo, ele obedece o comando, tá? Então, o servo motor, ele obedece um comando e vai fazer aquela sequência que o comando der. Se mandar 10 voltas, ele vai dar as 10 voltas. É um conjunto formado por 2 equipamentos principais, um deles é o servo motor e o outro é o servo drive. Esses elementos têm a capacidade de seguir fielmente uma referência de torque, velocidade ou posicionamento. Então, o servo drive ele pode ser controlado por torque, mantendo sempre a mesma força e não preocupando com velocidade ou posicionamento. Pode ser controlado, pode ser direcionado para velocidade, mantendo sempre a mesma velocidade. O torque vai ser em função da carga e não preocupa com posicionamento, ou com posicionamento, tá? Onde torque e velocidade serão controlados à parte. Principal o posicionamento. Uma das grandes vantagens do servo é a repetitividade e sua precisão em se tratando de posicionamento. Você pedir ele para sair do ponto A para ir para o ponto B, depois para o ponto C e voltar para o ponto A, se ele fizer isso várias vezes, ele sempre vai acertar os pontos A, B e C, tá? A nível de coordenada, porque o sistema de sensor dele é muito preciso, então ele não vai errar, não vai ter somatória de erros com repetibilidade de operação. É muito preciso. Aplicação, máquinas operatrizes, né, de processos de usinagem, principalmente em tornos, em máquinas CNC, de usinagem, sistemas de embalagem, etiquetadoras, tá? Junção aí de processos flexíveis de manufatura
associando esteiras com processos de vazamento, entre outras coisas. Funcionamento do servo drives, né, recebe um sinal do sistema de controle, então o comando vai mandar ele lá dar 10 voltas, por exemplo. Aí ele amplifica e transmite uma corrente elétrica para o servo motor para produzir movimentos proporcionais ao sinal de movimento. O encoder, tá, que é um sensor acoplado ao servo motor, devolve o estado atual para o servo drive, que compara o estado atual do motor com o estado desejado e altera a tensão ou a largura de pulso do motor para corrigir o desvio. Então, esse encoder aí, ele é como se fosse um transmissor de nível de pressão, tá? Você dá um set point, ele avisa o tanto que tem na variável de processo, gera o erro e o sistema corrige o erro, assim como os movimentos. Se avisar onde está e avisar onde quer chegar, essa distância de onde está a onde quer chegar é o erro, e ele vai corrigir esse erro, que é o desvio. Aqui a gente tem alguns exemplos de servomecanismos industriais, né? Aqui um servo e um motor de um determinado fabricante. Essa linha aqui é toda da WEG. Esse SCA-05 aqui, através dele que a gente preparou essas aulas, tá? Com as práticas. A gente tem dele aqui na escola, assim como esses motores da WEG também. Então, toda essa estrutura em cima dele. Aqui ele tem um displayzinho assim como o inversor para a gente fazer a alteração dos parâmetros, tá? As conexões dele, essa conexão aqui, ó, parece um cabo de rede aqui, é a conexão dele com o computador. Aqui são a conexão dos sensores e aqui as entradas e saídas digitais. Características dos servos drive, né? Resposta rápida, trabalha com frequências de 400 Hz ou mais, aceita velocidades acima de 5.000 RPM com precisão no posicionamento, possui alto torque, é uma característica das máquinas síncronas, ocupa pouco espaço, tamanhozinho deles, tá? IP67, esse é o motor, né? Esse motor é a prova d'água, ele é todo fechado. Possui conexão para filtros de reatância CC, para controlar a emissão de correntes harmônicas, né? Todo drive desse aqui ele gera corrente harmônica nele no chaveamento, então tem um filtro para eliminar essas harmônicas. Ele é a nível de parâmetros, né? Ele pode ser controlado por velocidade, entrada analógica, posicionamento através dos trens de pulso dos sensores, controle de torque pela entrada analógica. O display dele, esse displayzinho aqui, ó, tá? Disponibiliza aos usuários informações de velocidade, de comando de torque, número de pulsos, sinal de entrada e saídas digitais, comando de pulso de velocidade, desvio de posição, pulsos de encontro de entrada, entre outros, além de acessar os parâmetros e fazer a alteração neles. Realizar a programação através de um computador utilizando um canal de comunicação serial USB, você pode estar comunicando com ele. Mostrei para vocês onde faz a conexão, aquela lá é uma porta serial, no caso daquele lá, tá? Esse cara aqui, ó, esse aqui é um conector, te faz um cabinho aqui daqui para serial. Você pode comprar o cabo pronto da WEG ou fazer o cabo. No manual dele vem a receitinha para fazer o cabo. Da escola que foi eu que fiz. Através do software proprietário do fabricante, que no caso aqui da WEG é o SuperDrive, é possível acessar todos os parâmetros e alterá-los em tempo real. Esse software não tem muita vantagem se a gente instalar ele no computador sem ter o conversor, né? Esse mesmo software SuperDrive, ele serve para software starter, inversor, o servo conversor e os conversores para motor de corrente contínua, tá? Até uma determinada linha da WEG. Depois de outra linha para frente, aí é um outro software por causa de alguns recursos que alguns equipamentos novos que a WEG lançou, que tem a característica de CLP, esse software não tem essa característica, eles foram desenvolver outro software. Durante a operação do equipamento é possível monitorar seus valores, fazer leitura, né, tanto pelo display aqui quanto pelo computador. Eu tenho a preferência de trabalhar pelo computador, porque eu consigo visualizar mais parâmetros simultaneamente, né, na tela.
E aqui eu só consigo visualizar um por vez. Então, lá, além de ser mais rápido, eu tenho uma visão mais global. Utilizar placas de comunicação de dados para protocolos de comunicação específico, como Profibus DP, DeviceNet, ou seja, ele pode comunicar em rede com outros dispositivos, inclusive com CLP. Aqui a gente tem um exemplo da aplicação, né? O software ainda permite que eu faça gráficos, opere aqui como se fosse uma IHM dele aqui via tecladinho aqui, isso facilita bastante. Os servomotores, tá? Equipamentos eletromecânicos que apresentam movimentação proporcional referente a certo comando. Dispositivo que utiliza uma malha fechada através de sinal de controle para verificar a posição atual do motor para posicioná-lo, tá? Esse servomotor aqui, desse ponto aqui para cá, é o motor e para lá é a parte do sensor. Essa caixa de alimentação do motor é a caixa de conexão dos sensores. Então, todo servomotor, ele já vem acoplado a parte motora e a parte sensitiva G nele, acoplada tudo do mesmo eixo, para não ter perda nenhuma. Aqui a gente vai ver agora depois um corte, né? Possui 3 componentes básicos, né, que é a estrutura do servoacionamento, o sistema atuador, que é o motor elétrico, podendo ser de corrente alternada, que é o mais usado, ou corrente contínua. Corrente contínua é para pequenas aplicações, sem muita precisão, tá? Acoplado ao motor, utilizamos um conjunto de engrenagens conhecido como redução. O objetivo é amplificar o torque. Tá? Ao invés de tirar a força direto no eixo do motor, eu tiro depois numa redução. Aí, se eu reduzir a velocidade em 5 vezes, aumenta a força em 5 vezes, na mesma proporção, aí eu consigo dar ainda mais torque ao sistema. Sensor é acoplado ao eixo do motor, podendo ser um encoder ou resolver. A gente vai ver mais à frente a diferença entre um e o outro. O servo drive é um circuito de controle responsável por executar as lógicas de controle internamente através da recepção do sinal de campo. Recebe o set point e envia os dados, além de toda fazer a parametrização. O servo motor é do tipo síncrono, motor síncrono. O estator é bobinado, como nos motores de indução trifásica. O rotor é composto por ímã, tá? Ímã permanente, com encoder ou resolver acoplado para fornecer sinais de posicionamento ou de velocidade. Tá? Então, aqui ó, a gente tem a bobina do estator dele aqui, os 3 grupos de bobinas do estator. O rotor aqui é magnetizado, então ele já é construído com ímãs, os famosos ímãs de terras raras. Aqui a gente tem 2 pontos de conexão dele aqui, conexão da alimentação do motor e a conexão do sensor, né? Aqui esse sensor aqui é um tacômetro também, tá? E aqui ó, outros motores vai alterando os tamanhos deles de acordo com a potência. Aqui um outro modelo de motor, ó, a estrutura. Esse é um eixo difuso, para dar mais precisão ainda, fuso de esferas, né? Aqui as bobinas do estator e aqui, ó, no finalzinho aqui o sensor. Esse mesmo tipo de motor aqui com outra forma, aqui é uma única conexão para motor e sensor. Aqui já sai cabeado já o cabo do motor e aqui o cabo do sensor, tá? Aqui é chamado de codificador, tá? O codificador óptico é o número de rotações e a posição dele. Então vai ser, se ele der a posição e a rotação, esse cara aqui é um encoder incremental. Tá? Esses 2 pequenininhos aqui, esse preto e esse azul aqui, são servoacionamentos de motores de corrente contínua pequeno, para pequena aplicação. Isso aqui é para trabalhar com Arduino, tá? Você pode ter servos pequenos e servos mais robustos. Os robustos são de motores motores trifásicos, síncronos, ok? E trabalham com servo drive. Esses pequenininhos aqui, você consegue trabalhar ele com a plaquinha no Arduino. Tá? Eles são de motores de corrente contínua. Os encoder transformam o movimento rotacional do seu próprio eixo, que é acoplado ao eixo do motor, em trem de pulsos elétricos. Já gera pulsos elétricos, cada pulso é um passo de movimento. Os encoders mais comuns no mercado são encoder incremental e encoder absoluto. Aqui observa aqui, ó, tem uma placa eletrônica, todos eles vão ter um desenvolvimento eletrônico para processar essas informações para dar a posição correta do eixo.
O encoder incremental, ele gera um trem de pulsos, tá? Aqui, como exemplo, um encoder de 1024 pulsos por revolução. Então, uma volta do motor gera 1024 pulsos. Como uma volta é 360 graus, tá? 1024 pulsos, 360 graus, tá? Se eu quiser um giro de 10 graus, é só fazer a regra de 3 que eu vou encontrar 28 pulsos. Se houver perda de energia em uma máquina que utiliza um encoder incremental, será necessário referenciar a máquina, significa movimentar seu eixo a uma velocidade bem lenta até que o eixo chegue a um sensor que informa que ali é o ponto zero. Então, a característica do sensor incremental acabou a energia, ele perdeu a sequência, porque você perde a memória dos pulsos, aí tem que reiniciar e reposicionar a máquina, tá? Referenciar que a gente fala. Aqui tem um exemplo de um encoder incremental básico, tá? É um disquinho, ou é perfurado, ou é material opaco, não opaco. A luz entra de um lado, quando é opaco ou é furo, ela atravessa e avisa para o outro. Então ele sabe quantas frações ele conseguiu movimentar aqui, gera aí a movimentação angular. Quando ele tem duas sequências de furos aqui, material opaco, ele consegue saber a quantidade de pulso que está movimentando e o sentido que está movimentando. Então, ele é um pouquinho, é um incremental, um plus, assim, que ele consegue verificar o sentido. O absoluto já é bem diferente, ele não gera um trem de pulso, ele gera um código de posicionamento, né? O encoder absoluto é composto por um conjunto de engrenagens e um eletrônico um pouco diferenciado, bem avançado. Não gera um trem de pulso, mas um código binário que informa o seu ângulo exato. Nesse caso aqui, para exemplo, dividi uma circunferência em 8 combinações, e para cada combinação de posição do motor, eu tenho um código aqui, ó, que não é a sequência numérica normal, não, de 00 a 111, não. Isso aqui é um código Gray, tá? O código Gray só muda um bit de um passo para outro. Aqui mudou o bit C, aqui mudou, daqui para cá mudou o bit B, daqui para cá mudou o C novamente, depois vai mudar o D e assim por diante. Você pode ter ele com mais bits, aqui era 3 bits, aqui 4 bits, aqui embaixo já tem isso para 5 bits. Aí você tem todas essas variações aí com o objetivo de determinar a fração da circunferência. A vantagem é que quando você realimentar, ele gera o mesmo bit. Então, por isso que ele não perde a informação. Já o resolver, né? Resolver não trabalha gerando pulsos, né? Ele é um transformador de alta frequência, de 5 a 10 kHz, onde o primário está situado no rotor, então ele vai ser induzido no rotor, e existem outros dois secundários em quadradura, a 90 graus no estator. As amplitudes e fases das tensões induzidas no secundário são em função da posição do rotor. Um circuito condicionado processa as informações induzidas no primário, fornecendo uma tensão proporcional à posição. Então, aqui é um exemplo, ó. Uma bobina aqui, e essa aqui que vai movimentar. A indução que ela vai gerar uma tensão na primeira, uma tensão na segunda, e conhecendo a tensão que está sendo aplicada aqui, se consegue descobrir o ângulo exato em que o rotor está através das funções seno e cosseno das tensões. Tá? Aí já era uma matemática bem complexa. Tá? O circuito eletrônico aqui já faz toda essa matemática e já entrega lá o grau tranquilinho para a gente. O taco gerador ele não determina posicionamento, ele determina apenas uma reação de velocidade. Então, ele serve como velocímetro. Tá? O taco gerador de um ímã permanente acoplado ao eixo e desejamos medir a velocidade. A tensão de saída deve ser estabilizada na faixa operacional e saída deve ser estável a variações de temperatura. Tá? Geralmente incorporam compensação de temperatura através de termistores. Um taco gerador, tem uma imagem dele aqui, tá? Um taco gerador que vai gerar de 0 a 50 volts
tá? Gera 50 volts a 5.000 RPM, isso vem no manual dele, tá? Ele gera tensão linear. Isso significa que se ele é para 5.000 RPM, ele gera 50 volts, quando ele tiver 2.500 RPM, que é a metade dos 5.000, ele vai estar com a metade da tensão, 25.000 volts. Então, a proporção é a mesma. Então, conhecendo essa proporção dele, você sabe a velocidade que o motor está a qualquer momento através da tensão. A tabela a seguir nos mostra o comparativo entre os principais tipos de sensores de posicionamento e velocidade empregados nos servoconversores. Tá? A gente tem o sensor incremental, o absoluto e o resolver. Cada um deles tem vantagem e desvantagem. Em relação ao incremental, tá? Os projetos, a vantagem que serve para projetos robustos, grandes quantidades de resoluções, tipos de montagem e interface. Tá? A desvantagem, a posição é perdida após a falha de energia. Essa desvantagem aí, em algumas máquinas, eles põem bateria para o sistema de lógica, de forma que quando cai a energia, se desliga a energia, tá? Mantém por um certo tempo o posicionamento via lógica. Aí você consegue resolver esse problema. O encodo absoluto, as vantagens dele, dados de posição disponível após a falha de energia, alta resolução disponível também, tá? E a desvantagem dele é que o custo é mais caro, bem mais caro. O Resolver, né? A vantagem dele, o projeto é robusto, ainda como vantagem, ele é insensível a vibrações e alta temperatura, né? Pode ter vibração na máquina que não vai interferir as medidas dele, nos demais aqui pode até danificar a vibração. Pouca fiação e montagem no motor, tá? Então ele é acoplado no próprio eixo do motor. E a desvantagem dele é a montagem complexa, né? Você perder o motor, você perde ele também. Então, você tem essas características. O servo conversor é a unidade eletrônica do sistema de acionamento e sua principal função é realizar posicionamento através de um sistema de controle, mantendo alta performance da força e velocidade no motor síncrono de imã permanente. O inversor estudado na unidade anterior, na aula anterior a gente falou de inversor, possui como principal função o controle de velocidade e torque no motor, né? O funcionamento e tecnologia empregada no sistema eletrônico do servoconversor foram mantidos, adicionando a este uma realimentação que permite trabalho em malha fechada. Não que o outro inversor não trabalhe com malha fechada, mas ele trabalha em malha fechada para controle de velocidade. Agora foi inserido no servo drive uma malha fechada para o controle de posicionamento. A gente tem aqui o nosso SCA-05. Observa lá da foto dele, tá, da VEG. A parte de potência dele é idêntica ao inversor de frequência, tá? Uma retificação trifásica, um filtro, gerou o barramento positivo e negativo, e os IGBTs invertendo aqui, tá? Observa acima a topologia empregada no sistema de servo-acionamento, incluindo a unidade do servo-conversor. A diferença entre um servo-conversor e um inversor vai estar na lógica de controle, na placa de controle dele, tá? E nas interfaces de I/O também, tá? A diferença básica entre o funcionamento do inversor e o servo-conversor está no sistema de realimentação. Observe a seguir o esquema global de acionamento e controle do servo-acionamento. Então, aqui a gente tem a parte de potência, que nos dois é igual. O motor, tá? Isso é uma máquina síncrona, tá? E aqui a gente tem uma reação de corrente. A gente precisa da corrente para controle do torque, tá? Aqui, acoplado no mesmo eixo, a gente tem os sensores, os mesmos sensores que vão armazenar a posição, encoder, resolver, tá? Também mede velocidade, tá? E vem o controle algoritmo aqui, que comando de referência. Comando de referência é o set point, vai ter um algoritmo aqui, uma lógica de chaveamento e acionar. A malha mais interna de controle de corrente, que é essa aqui, tá? Sobrepõe a malha de controle de velocidade, que é essa aqui, e essa malha de controle de posição, que é essa aqui. Então, como apresentado na figura seguinte. Então, você dá um comando para ele controlar a posição, ele vai lá, ajusta uma determinada velocidade e controla o torque e velocidade para chegar no comando de posição. Então, é assim que ele trabalha.
Sistema de transmissão mecânica, né? Nas situações em que a solicitação de torque muito elevado, existe ainda a possibilidade de combinação dos servomotores somado ao sistema de transmissão mecânica. Em geral, o servomotor é associado ao sistema de transmissão de potência mecânica e essa é a carga movida conforme apresentado na figura aí. Então, a gente tem aqui o servo acionamento, o servo motor, a transmissão mecânica. Então, se o motor aqui ele for reduzido, por exemplo, em 5 vezes a sua velocidade, a sua força vai ser amplificada 5 vezes. No servo acionamento aqui, tá? Eu tenho como informar essa relação de transmissão aqui. Se ela é 1 por 1, se ela é tanto por 1, então eu consigo informar isso aí para ele fazer a correção das velocidades no posicionamento e de posicionamento. Instalação do servo. A instalação é básica para todos os tipos de servos e é muito importante que seja realizada com bastante atenção para que o equipamento funcione corretamente. A figura ao lado apresenta um esquema de ligação do servo e de seus acessórios. Aqui a gente tem o servo drive e o servo motor. Tá? Então, o servo motor e o servo drive são interligados, mas precisa de outros elementos aqui que a gente vai falar na próxima tela aqui, né? O elemento 1, que é esse cara aqui, ó, tá? É a alimentação do freio, tá? Ele tem um sistema de freio porque quando a máquina precisa ter o controle de posicionamento, quando ela para naquele ponto lá, ela tem que travar o motor, então o motor fica travado eletricamente. Então precisa desse freio. O 2 é o disjuntor de entrada aqui, que como a entrada de alimentação é trifásica, a alimentação trifásica que vai desarmar se houver uma sobrecarga. Depois aqui vem o 3, que é esse cara aqui, que é um filtro de ruído, para eliminar os ruídos da rede elétrica. O contator, então depois que passa por lá, vai ter um contator que é alimentação, você vai dar um comando, ele vai ligar e entregar energia ao servo, né? Então você vai habilitar o servo para trabalhar. Alimentação do freio 5 aqui, ó. Então você tem um comando aqui que vai alimentar o freio, que fica lá dentro do motor, ó. 6 é um resistor regenerativo, tá? Ele liga aqui no B1 e B2. Esse B1 e o B2 é o positivo e negativo dentro do servo drive aqui. Quando se trabalha com máquinas muito pesadas aqui, para ajudar a frear, o sistema é regenerativo. Então, você coloca uma carga no positivo e no negativo que ele devolve essa energia e transforma ela em calor aqui para ajudar a frear. O 7 aqui é o controle periférico, é a comunicação dele com o computador, com rede. O 8 é o conector da IHM dele aqui. Tá? No caso que esse aqui é o modelo da Yaskawa, a IHM dele aqui ela é anti-painel. Tem um cabinho que vai ligar no painel. Ponto 8 aqui. E precisa de um cabo também. Para assegurar uma operação estável e segura, sempre observe as seguintes precauções na conexão, na instalação ainda que a gente está falando. Utilize cabos próprios, tá? Cabo específico, cabo de alimentação para alimentação, um cabo de dados para alimentar dados com blindagem. Por mais similar que eles pareçam, e utilize cabos para entrada de referência e cabeamento do encoder. Corte a parte excedente dos cabos para minimizar o tamanho e evitar o efeito antena, não deixar sobra de cabo não. Em uma instalação que utiliza cabo multivias, aterre os cabos reserva. Então, se um cabo tem lá 7 vias, eu só vou usar 5, vai sobrar 2, essas 2 eu não vou deixar flutuando, vou aterrar elas para não gerar energia estática. Para o cabeamento de terra, utilize a fiação mais grossa possível, por exemplo, o AWG 14, 2.0 ou mais. O dimensionamento de cabos deve ser realizado por profissionais capacitados, obedecendo às normas vigentes. Tá? Uma das características do aterramento pela norma NBR 5410, tá? É que o cabo de aterramento ele tem que ter a mesma bitola do cabo das fases. Então, se chegou 3 fases lá em cima com uma bitola determinada, o cabo do aterramento das partes lá vai ser todo com aquela bitola. O aterramento de classe 3, pelo menos, é recomendável, tá? Que é o de 100 watts no máximo. Aterre em apenas um dos lados do cabeamento. Se o motor for isolado da máquina, aterre diretamente. Então, toda a parte metálica deve estar aterrada, inclusive o motor.
Para prevenir problemas no funcionamento por motivo de ruído, tá? Posiciona o dispositivo de referência de entrada e também o filtro do ruído mais próximo possível do servo. Tá? Aproximar os elementos de entrada, o contator, deixar bem coladinho no servo lá. Sempre instale um circuito de absorção de sobretensões nos relés, solenoide e contatores eletromagnéticos, tá? Junto com a bobina desses elementos aí, tem que colocar um snubber, que é um elemento, um resistor em série com capacitor, que ele suprime as sobretensões. Distância para a passagem de cabos da linha de alimentação, entenda como linha de alimentação a fiação de energia do painel e da linha de alimentação do motor, ou seja, os cabos de potência, e da linha de sinal, entenda como linha de sinal as informações vindas do controlador externo, os sensores, todos eles, tá? Deve ser no mínimo de 30 centímetros, ou seja, cabos de potência e cabos de dados separados pelo mínimo a distância de 30 centímetros, se eles estiverem na mesma bandeja. Observa a onda da colocação da alimentação e as linhas de sinal em dutos separados. Então, se eles passar por eletroduto, tem que estar em eletroduto separado. Nunca enrole os dois tipos de sinais, nunca deixe eles ficar cruzando, evitando assim a geração de campo magnético e geração de ruídos no equipamento. Tá? Quando circula corrente no cabo de potência, vai induzir tensões nos outros cabos. A parametrização, tá? Podemos também realizar a programação de um computador pessoal, utilizando um canal de comunicação serial ou USB, através de software proprietário do fabricante. É possível acessar todos os parâmetros e alterá-los em tempo real. Durante a operação do equipamento, é possível monitorar seus dados. Então, a parametrização eu posso estar fazendo pela IHMzinha local ou via computador, como eu já disse antes. Para efeito de prática, que a gente vai usar aqui é mais fácil, tá? A IHM, utilizaremos o servo conversor SCA05 para exemplo de parametrização, visto que, independente do modelo de fabricante, os parâmetros de ajuste desses dispositivos são parecidos para todos. A IHM Standard, que é a básica, do SCA05 contém um display com 5 dígitos de 7 segmentos, são esses dígitos aqui, 2 LEDs de sinalização, o LED Power e o LED Fault, 4 teclas, para baixo, para cima, o P e o Reset. Tá? São esses elementos aqui. Que lê esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. As funções do display de LEDs mostram mensagem de erro e o número do parâmetro e seu conteúdo. O LED Power é onde indica que o servo conversor está energizado. Assim que ele receber a alimentação trifásica, ele já acende. O LED Fault, quando ele acende, indica que o servo conversor sofreu algum tipo de erro interno ou externo. Tá? Erro interno é erro de parâmetros, de algum valor que excedeu. Erro externo, algum sensor, algum limite, que você pode inserir limites nele de posicionamento. Quando ele chega num determinado limite, ele acusa erro e para de movimentar, para de rodar o programa. Tá? A função da tecla Reset serve para resetar os erros e reiniciar o servo conversor. É importante observar que o reset dos erros somente será aceito se a condição que gerou esses erros não persistir no momento em que se pressiona a tecla. Função da tecla P, essa tecla de prog, tem a função de entrar e sair do modo de programação de parâmetros. Sempre que desejar alterar um parâmetro no display, deve-se apertar a tecla P para ter acesso ao seu conteúdo. Aí tem as características igual na Software Status Investor, para usar também a mesma coisa. Tipos de controle, né? Antes de iniciarmos a parametrização do servo controle, é necessário que seja definido o tipo de controle a ser utilizado. Embora, em sua maioria, os servo acionamentos são solicitados onde se deseja realizar o controle de posicionamento de parada, que é a grande maioria deles, é possível o funcionamento desse simplesmente por controlador de velocidade ou de torque em servo motores. A gente tem aqui, né, o tipo de controle, que é o parâmetro P202 dele. Modo torque, controla apenas o torque do eixo do motor, não importando a velocidade nem a posição do mesmo. Mantém a corrente constante, o torque é proporcional à corrente, no valor da referência de corrente, que vai vir pela entrada analógica. Variação de velocidade em função da carga, sem controle por parte do servo conversor.
Já o modo velocidade, o servo-conversor mantém a velocidade constante no valor determinado pela referência de velocidade, igual vai funcionar como um inversor de frequência normal. Variação da corrente, torque em função da carga. Quanto mais carga eu puser, mais torque mais torque ele vai precisar. E o modo posicionamento, que é onde a gente vai estar trabalhando, o servo-conversor mantém a sua posição constante no valor determinado pela referência de posição, que é o P117, entrada analógica. Tá? Então, nós vamos estar trabalhando em cima do modo posicionamento. O controle de velocidade e torque dos motores elétricos já foi visto na unidade anterior, nas aulas passadas aí. Tá? E, portanto, vamos focar o controle de posicionamento nessa unidade, utilizando o dispositivo no modo posicionamento. O parâmetro que define o tipo de controle é o P202. Então, o P202, vou colocar o número dele correspondente a posicionamento. Para trabalhar com servo drive, servo acionamento, a gente tem a função move, tá? Move para trabalhar com posicionamento. Move do ponto que está para o ponto tá, para o outro ponto. Tá? Antes de realizar a parametrização, mesmo apresentar um exemplo de parametrização envolvendo posicionamento, é necessário ter conhecimento da função move, de movimentar. Essa função faz o servomotor executar um ou mais deslocamentos de posição programados. Ao ser executada, faz o servo-conversor acelerar, seguindo a rampa de aceleração programada, tá? Que pode estar programada. Ele tem duas rampas, esse inversor aí, que é o P100 e o P102. Eu posso usar uma rampa ou outra na hora de definir, até atingir a velocidade de referência. Essa velocidade é mantida até chegar ao ponto próximo da parada. Nesse instante, ele começa a desaceleração, também programada via parâmetro, P101 e 103, para que o eixo pare e trave na próxima posição programada. É mais ou menos assim, né? Eu dou um comando para ele, um comando move, gire para mim 100 voltas a 1.500 RPM. Pronto. Ele deu o comando, ele vai lá, ele vai executar a rampa de aceleração para chegar aos 1.500 RPM e vai dar a 100 voltas. Quando estiver quase próximo a 100 voltas, ele vai executar a rampa de desaceleração e chegar no lugar. Só isso. Tá? O sentido de giro de cada deslocamento também é setado via parâmetro. Tá? Horário e anti-horário. O deslocamento que o motor vai fazer ao ser acionado a função move é determinado pela referência da função move, que é composta por dois parâmetros. Tá? Para cada função, elemento da função move, eu tenho o número de voltas e a fração de voltas. Então, eu tenho o número de voltas, que é o número de vezes que o eixo vai girar inteiro, e a fração de voltas é o ângulo no qual o eixo vai girar. Tá? O posicionamento é tão complexo que eu posso dar uma volta e 1/8 dela. Tá? Na realidade, a fração é bem menor, é 1/16.384 no caso desse servo drive que eu estou falando aqui. Então, a nível de posicionamento é muito preciso. O eixo do servo-conversor vai gerar o número de voltas mais a fração de voltas. Então, eu armazeno dois valores. Num lugar eu armazeno a quantidade de voltas inteiro e no outro eu armazeno a fração de voltas, que vai ser impulsos. A volta inteira é o número de voltas e a fração é impulsos. Ciclo de posicionamento pode ser programado até 10 ciclos nesse servo aí, de posicionamento, com no máximo 10 posicionamentos no total. Exemplos de aplicação de um ciclo de posicionamento com uma posição. Eu posso ter um ciclo com uma posição ou um ciclo com mais posições. Tá? Quando acionada a função move, o motor girar 5 voltas a 200 RPM no sentido horário. Isso é um exemplo. Quando acionada a função move, o motor deve girar 150 volts a 1.800 RPM no sentido anti-horário. Outra função, tá? Quando acionada a função move, o motor deve girar 280 graus no sentido horário. É outra função. Mais uma, quando acionada a função move, o motor deve girar 3/4 de volta, tá? É outra separada. Então, é um movimento em uma posição. Tá? Importante, na hora da parametrização, deve definir também como será o acionamento da função move. Ela poderá ser acionada via parâmetro 485 ou via entrada digital.
tem uma das entradas digitais, esse inversor tem 6 entradas digitais, DI1 a DI6. Aí você configura ela para a ação da função move. Que pode ser de DI1 a D6. Independente de selecionado via parâmetro ou entrada digital, define-se o ciclo de posicionamento como uma posição, um ciclo de posicionamento com uma posição. Ciclo completo, um ciclo de posicionamento com mais de uma posição. Isso tem que definir via parametrização. Exemplo de aplicação de um ciclo de posicionamento com mais de uma posição. Quando acionada a função move, o eixo do motor deve girar 5 voltas a 200 RPM no sentido horário. Inverter o sentido e girar 27 voltas a 1.500 RPM no sentido anti-horário. Parar até que seja dado um novo comando move. Então, isso aí é um exemplo. Outro exemplo, quando acionada a função move, o eixo do motor deve gerar 7.000 voltas a 1.705 RPM no sentido anti-horário. Girar 15.725 voltas a 3.000 RPM no mesmo sentido, ou seja, anti-horário. Girar 3/4 de volta a 150 RPM no mesmo sentido. Girar 12 graus a 76 RPM no mesmo sentido. Girar 8 graus a 15 RPM no mesmo sentido. Parar até que seja dado um novo comando da função move. É o outro exemplo. Aqui eu vou trabalhar com você agora aqui um exemplo do que a gente faz na nossa escola lá, tá? Bem simples, tá? 2 exemplos simples aqui, a gente trabalha um maior, só que na tela que não caberia ele, tá? Standard DI1, entrada digital acionada, DI1 vai ser configurada como habilita, né? Ela liga e desliga o inversor, o servo drive, tá? Sempre que o servo conversor receber no sinal binário na entrada DI2, a DI2 é que vai ter a função move, tá? O eixo do servo controle deve dar 8 voltas completas na velocidade 200 RPM e rampas de aceleração e desaceleração de 2 segundos. Bem simplesinho, tá? Aí a tabela de parâmetros vai ficar desse jeito aqui, ó. P00 igual a 5, ele libera o 5 a senha de acesso para alterar os parâmetros, botão de VEG. P100 e P101 são as rampas de aceleração e desaceleração, que são em milissegundos, então coloca 2.000. O P124 é a velocidade para o posicionamento 1, eu tenho 10 posicionamentos, eu vou trabalhar com 200 RPM. O P202 é o tipo de controle, o número 3 é o controle de posicionamento. O 229 é a opção de rampa, né? Eu vou habilitar as rampas 100 e 101, tá ali. 263, 264 vai configurar as entradas, uma para habilitar e outra para a função move. O 441 define o ciclo para o posicionamento 1, tá? E o 451 executa o posicionamento usando as rampas 100 e 101. E o 481 é o número de voltas. Como não tem fração de volta, o outro parâmetro não vai precisar alterar o parâmetro da fração. Tá? Então, é dessa forma que é feita a parametrização. O segundo exemplo aqui só altera o número de voltas, a velocidade e a rampa de aceleração. Tá? Continua a mesma coisa. Então, só vai alterar a velocidade, a rampa de aceleração e desaceleração e o número de voltas. Tá? Então, dá tranquilo para fazer. Isso aqui eu passo para teste do aluno antes da atividade, que é uma atividade mais complexa. Definição de fração de volta, né? As frações de voltas também são aceitas. Nesse caso, considerar para esse inversor, para esse servo conversor aqui, tá? 360 graus, 16.384 pulsos. Ele usa um resolver lá que tem essa resolução. Uma volta do motor, do eixo do motor, me dá essa quantidade de pulsos aí. Aí o que eu posso fazer? Se eu for trabalhar em ângulo, eu uso essa equação aqui, é uma regra de 3, né? 360 graus é 16.384, no caso aqui, x graus é tantos pulsos. Se eu for trabalhar também com fração de volta, eu posso colocar aqui uma volta é essa quantidade de pulsos, tá? Por exemplo, 1/8 de volta é a quantidade de pulsos ali. Só fazer uma regra de 3 que você acha tranquilamente. Se não der o número inteiro, tá? Lá você só pode colocar o número inteiro.
você coloca o valor mais próximo do arredondamento para cima ou para baixo. Um exemplo aqui para 3/4, que é 270 graus, dá 12.288 pulsos. Um detalhe aqui, né, ó, por exemplo, o parâmetro 471, tá? Guarda a fração do parâmetro 441 e o 480 do 450. Então, quando eu coloco o número inteiro em 441, a fração vai estar no 471. Aí ele vai ler. Sobre servocontrole, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, opinião? Fica à vontade. Tranquilinho? É lógico que quando você for fazer a prática aí na escola aí, tá? Você vai ter que se adaptar à estrutura, você vai receber uma orientação, mas a lógica de parametrização é essa aí. Essa aula aqui já está disponível para você na plataforma lá, tá? Daqui a pouco, assim que terminar, receber a gravação, eu disponibilizo a gravação para você lá também, o link dela, tá? Processo batelada, né? Na semana passada a gente falou sobre o inversor e o processo contínuo, hoje a gente está falando sobre o servoacionamento e o processo batelada, tá? No processo batelada, uma dada quantidade de material é processada através de passos unitários, para sequência, cada passo sendo completado antes de passar para o passo seguinte. São subprocessos que a gente fala. A alimentação do processo batelado é feita por quantidades discretas de modo descontínuo. Então, é um processo bem diferente do processo contínuo. O processo é alimentado, a operação é executada, o produto é descartado e reinicia o novo ciclo. Então, o processo contínuo, o próprio nome já fala, ele sempre continua. E o processo batelado, ele é ciclos. Então, ele começa, para, depois começa novamente, para, e assim por diante. Cada operação de um processo batelada pode ser considerado como um processo contínuo. Porém, o tempo envolvido é relativamente pequeno, medindo minutos ou horas. O processo batelado é aquele em que as funções de transferência de material ou processamento de material são cíclicas com resultados repetitivos. Você sempre vai ter a mesma repetição. O processo batelado faz um produto em quantidades finitas. Ele faz uma receita que vai dar tantos produtos, basicamente assim dizendo. Um exemplo do nosso cotidiano no processo batelado é a elaboração de uma sopa. A indústria alimentícia também é automação, tá? Nesse caso, a receita dessa sopa foi passada de geração para geração por anos. No passado, cozinhar a sopa era feito controlando manualmente, porém os passos de funções típicos no processo batelado já eram explícitos e reconhecidos como a medição, a sensação que dá por meio de tocar, escutar ou degustar. Tá? Então, o processo de medição da automação. Atuador, né? Interferência direta do cozinhar o processo, como mexer a sopa, aumentar ou reduzir a fonte de calor, adicionar ingredientes ou remover a panela do fogo. Segurança, como evitar ou extinguir o fogo na cozinha, certamente com extintor para emergência. 4, manipulação anormal, né? Redução do fogo em caso de excesso de fervura ou aumento da agitação para evitar que a sopa grude, né? O controle do processo, né? Controle regulatório, mantendo a temperatura da sopa no ponto de ebulição. Sequência, execução dos passos, processo em ordem pré-determinada, né, o sequenciamento. 7, coordenação do processo, certos ingredientes foram medidos, pesados ou pré-processados para servir como matéria-prima antes de processar o processo principal, de começar o processo principal da cozinhar a sopa, ou seja, você teve um pré-trabalho. E programação, onde alguém programa e supervisiona o processo para fazer vários potes de sopa para toda a família. É fácil imaginar que o processo de qualidade, em termos de se garantir um gosto agradável e consistente para vários potes de sopa, requerido pelos usuários finais, sendo o controle de qualidade considerado um ponto de extrema importância pelo cozinheiro. Então, todo esse processo aí é uma batelada. Esse exemplo mostra as funções incluídas no controle de batelada são diferentes de fazer uma sopa. A principal diferença se tem nos equipamentos necessários para executar as funções automáticas no processo de equipamentos automatizados. Então, automatizar esse processo aí que era mais complicado. Como havia muitos fenômenos e poucos conhecidos, o controle de processo batelado foi considerado uma arte e uma habilidade no passado. Ou seja,
aquilo que é arte ou habilidade não se automatiza, não se mecaniza, né? Aí virou mais um processo humano aqui. Os processos batelada originais eram elaborados que requeriam muita atenção e experiência para fazer produtos com qualidade consistente. Atualmente tem mais enfoque científico, tem muitas incertezas foram reduzidas ou resolvidas. Historicamente, o crescimento do conhecimento de fenômenos físicos e químicos, junto com o aparecimento de novas tecnologias, métodos e técnicas, possibilitaram o técnico de controle automatizar as funções descritas acima. Ou seja, a, a tecnologia associada ao conhecimento gerou o processo de automação. A automação começou com medições no processo e com os atuadores direto na planta. Tá? Depois seguiu a automação das funções de controle lógico e intertravamento e do controle regulatório. Gradualmente, a automação foi aplicada ao controle da sequência e dos níveis de programação, até se automatizar quase todo o processo. A automação sempre foi inspirada por várias exigências conforme sua demanda: aumentar a segurança, proteger o ambiente, melhorar a qualidade de trabalho do operador, melhorar a qualidade do produto, né? Aumentar a eficiência e a produtividade, controlar os tempos de entrega. Então, tudo isso é objetivo e se automatiza para ter isso aí. Como a maioria dos problemas de controle ocorre durante as transientes de partida, né? O processo de batelada é mais difícil de ser controlado, pois ele realiza muitas partidas e fica parado durante intervalos de tempo. Acabou um processo, para depois começar outro. Como consequência, foram desenvolvidos controladores especiais para o processo de batelada. Basicamente, tais controladores possuem a capacidade de partir em automático e não precisam ser desligados em intervalos de processo parado, sem problemas de saturação. Então, eles conseguem controlar essas paradas. O gerenciamento da batelada, né? Não é fácil projetar um sistema de controle de processo batelada para uso geral. Parece fácil no início, mas quando se examina as exigências operacionais e funcionais, se vê que elas são mais complexas que a maioria das outras aplicações. De fato, o projeto de um sistema para controle de processo contínuo é relativamente muito mais fácil. O controle contínuo pode ser visto como uma parte de um controle de um processo batelado. As exigências operacionais básicas são mover quantidades discretas de batelas de materiais através de equipamentos, operar dispositivos de equipamentos para criar as condições apropriadas do processo. No processo batelada, para diminuir o tempo de produção, são desenvolvidas células ou ilhas de produção que trabalham simultaneamente e depois são agrupadas até o final do processo. Então, você vai fazendo cada subprocesso em paralelo e depois agrupa. Tá? A figura a seguir, né, mostra os estágios sucessivos de 3 diferentes batelas se movendo através da mesma célula. Isso aqui é a mesma célula. Assim que a batelada 1 acabou no tanque aqui, enquanto ela está ainda na coluna, a batelada 2 pode começar no tanque, e assim, quando a primeira batelada se move para o misturador, que é esse cara aqui, a batelada 2 é movida para o tanque, e a batelada 3 pode começar no tanque. Tá? Olha aqui, aqui ó, no primeiro estágio, enchimento do tanque com leite. Então, esse tanque aqui está com leite. Tá? Aqui já está o espessante. No segundo, o leite já veio para cá, o espessante veio para cá. Enchimento do tanque com espessante. E terceiro, a mistura entra aqui e o espessante vem para cá. Então, você tem essas transferências aí para tudo para juntar, para depois gerar um produto. Então, isso aí é uma batelada. Dúvidas, perguntas, fala comigo. Alguma pergunta? Beleza, então. Eu vou encerrar a gravação, tá? Desejo a vocês aí tudo de bom, tá? Excelente semana. Não esqueça de fazer a atividade 2 e a pesquisa de satisfação, tá? Se precisar, eu vou continuar aqui na sala mais algum tempo. Eu só vou encerrar a gravação para não ficar em branco aí. Excelente semana para vocês. Tudo de boa. Até a próxima.